Vamos mais uma mensagem? Hoje nós vamos falar de Paulo, o pregador dos gentios, ou seja, São Paulo, ou Paulo de Tarso. Ele foi muito importante no cristianismo primitivo, mas o valor da sua fé cristã é incalculável, assim, não se pode medir. 50% do evangelho no Novo Testamento vem da sua autoria. Como, por exemplo, expiatório, a morte de Jesus, a divindade messiânica de Jesus, a salvação pela graça, mediante a fé. Tudo isso foi dito por ele, né? Tudo isso foi uma explicação dele. Então, todo esse conhecimento que temos, graças ao trabalho deste grande soldado de Cristo, né? E ele tinha também, se ouve falar, que ele tinha uma mulher por nome Tecla, onde eles foram pegos também orando e estudando, né? E Paulo nasceu na cidade de Tarso. Você vê em Atos, no versículo 1, capítulo 39, refere-se a uma grande grandeza, porque ele era tão bonito, tinha os olhos azuis, um homem de estatura baixa, mas muito bonito. Então dizia lá em Atos que ele se parecia com um anjo, né? Paulo se parecia com um anjo. São Jerônimo, é interessante o que São Jerônimo diz aqui. Ele diz que por os antepassados de Paulo, ele era da Galileia, mas isso não está escrito na Bíblia. Foi São Jerônimo que falou. Mas a Bíblia diz que ele era da tribo de Benjamim. Você vê em Atos 11, no verso 22. Aparentemente, sua família era de um lugar onde nós não sabemos se era Roma, não sabemos de onde era, se era da Galileia, né? Não sabemos isso aí. Mas Paulo, ele teve que sair de lá, de Roma, e foi para Damasco. E o que aconteceu? Talvez porque o comércio de Damasco era melhor, talvez a família de Paulo foi para lá por isso. Mas nessa época ele não se chamava Paulo, ele se chamava Saulo, né? E ele estudou com Gamaliel, e para estudar com Gamaliel precisava ter um bom recurso. Se acha também que ele tinha dinheiro, né? Porque ele foi lá para o meio dos judeus, e lá ele estudou com Gamaliel, e ele se tornou um doutor respeitado, e ele foi membro do Sinédrio. A afirmação do nome de Paulo está em Atos 13, no versículo 9. E a narrativa de começar a chamar o nome dele de Paulo também foi lá Lucas. Lucas só se refere a Paulo. Então, ele era daqueles fanáticos, sabe, que defendia o cristianismo dele. E então, ele pregando, ele viu Estevão chega pregando em Damasco sobre Jesus de Nazaré. E o que Paulo fez? Paulo viu que aquilo ali que era um assombro para Damasco, que eles podiam entrar em Damasco. Então ele pediu reforço ali no Sinédrio, para que muita gente acompanhasse ele, algumas pessoas acompanhassem ele, para ele encontrar Jesus de Nazaré. E o povo que acompanhava Jesus, ele manda prender. E Jesus, o que ele ia fazer com Jesus? Ele ia pegar Jesus e ia apedrejar como ele apedrejou Estevão. Mas antes de Estevão morrer, ele também falou que estava vendo os céus. Lá em Atos você vê isso, né?
Então, o que aconteceu? Quando ele sai ele sai na estrada, no caminho de Damasco, e chega a determinado ponto, ele vem um clarão sobre ele e ele cai. E naquela hora que ele cai, ele ouve uma voz do céu que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele, caindo no chão, já caiu cego, ele viu que era o Deus de Israel que estava falando com ele. E aí ele entendeu que Jesus era o Messias prometido. Foi naquele momento a conversão dele, e ele viu o que era o erro que ele estava cometendo. Então, naquele momento, ele já se converte, e por ajuda dos outros, ele caminha a mais um pouco, até na cidade onde podia encontrar Jesus, mas já sem intenção. A intenção dele já era de seguir Jesus, e já tendo a certeza que ele era o Messias, o prometido. Então, o que aconteceu? Ananias, ele passou 3 dias cego, sem comer e sem beber. E Ananias chega próximo a ele, e quando Ananias chega perto para falar de Jesus, ele volta a enxergar. Mas, para surpresa dele, ele não foi tão bem recebido no meio daquele povo, dos apóstolos. Ele não foi tão bem recebido, não. Ele ficou pregando, mas todos os apóstolos desconfiavam dele, né? Não confiavam em Paulo, de jeito nenhum. Então, ele teve que voltar para a cidade dele. Ele passou 2 anos na cidade de Tarso. Nessa parte, nós não sabemos como foi o ministério dele. Sabemos só que ele fazia tenda, e fazer tenda naquela época, como ele era um doutor, fazer tenda naquela época era como um arquiteto hoje, né? Ele era muito respeitado, era como arquiteto. E se acredita também que ele ia para as sinagogas ouvir falar de Jesus. Era assim que ele ia, buscar e falar também de Jesus. Mas não se sabe do ministério. Durante esses 2 anos em Tarso, ele não se fala. Mas ele decidiu que queria seguir para Roma e queria pregar para César. E ele foi passar esses 2 anos em Tarso, na cidade de Tarso, porque todo aquele povo de Deus, quando havia uma convenção, eles passavam, chamava de deserto, né? Como Elias passou, Moisés, João Batista, e o próprio Jesus também, né? Também enfrentou o deserto, né? E Barnabé chegou para ele, convidou ele para ele seguir, né? Rumo para pregar para César. E ele foi. Ele passou por outras cidades, onde ele foi condenado também, onde ele foi preso, mas inclusive ele chegou a que diz que ele pergunta para ele qual é a sua cidadania. Ele diz que é romano. E aí ele fala que pagou não sei quantos dinheiros lá, que era diferente do nosso, né? Então, para ter uma cidadania daquela, e ele não tinha. E como era que Paulo tinha? Aí Paulo disse que tinha por direito. Era um direito dele ter era como que ele tivesse nascido lá. Mas se sabe que foi os romanos que deram esse título a ele, né? Isso aí a gente sabe, que foi os romanos que deram esse título a ele de cidadão romano. E sabemos também que ele era como um soldado, porque ele entendia muito de arma, falava muito dessas coisas. Então, também se sabia muito disso, né? Mas ele chegando lá em Roma, ele foi julgado e ele foi condenado à morte.
Mas ele sabia que quando ele fosse para pregar a respeito de Jesus, ele ia enfrentar essas coisas, né? Então, antes de morrer, olha o que ele disse. Vamos ver aqui, 2 de Timóteo, o capítulo é 4 e o versículo é o 7 e 8. Veja a coisa linda que ele falou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vida. Então, todos quanto amam a Jesus. E muita gente chegava e dizia para ele que aquilo era, o que ele estava fazendo era uma loucura. Eu, honestamente, digo e chamo de uma grande fé. Então, por que ele trocou o nome, né, Paulo? Por que ele trocou o nome? Talvez porque naquela época Saulo era um nome, ele primeiro chamava-se Saul, depois que era um primeiro rei, ele chamava-se Saul, e depois ele passou a se chamar de Saulo, mas Saulo está escrito em hebraico, que depois ele mudou para Paulo. A gente acha que quando ele mudou para Paulo, esse nome, é porque mudava, quando você ia mudar um ministério, uma coisa assim, mudava. Então, Paulo é escrito em latim e significa pouco ou pequeno. Então, ele mudou o nome de Paulo para latim, né? Que é Paulo, era escrito em latim. E que queria dizer, eu sou pequeno, eu sou pouco diante do Cristo, né? Então, é uma bela história e é uma bela ação de fé. E é essa fé que nós também devemos ter sobre o nosso Senhor Jesus, né? E que a paz de Deus permaneça entre nós e não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu joinha, deixe seu comentário e vamos até a próxima mensagem. Até amanhã.